No meio dos apóstolos não tinham conjuntos para cantar, não tinha essas coisas que nós adotamos hoje. Eles eram muito voltados para a palavra, havia muita necessidade, como existe a necessidade de falarmos a palavra. Quanto mais falamos, mais Deus vai nos dando, mais a mente da gente vai clareando, e a gente vai enxergando melhor. E quem presta atenção na palavra, como por exemplo a vendedora de púrpura chamada Lídia, Paulo pregando para algumas mulheres, Deus abriu o coração dela, o entendimento dela, para que ela estivesse atenta ao que Paulo estava dizendo. E ela recebeu o entendimento e foi batizado ela em sua casa. É muito importante, às vezes, nós falamos para algumas pessoas, umas estão atentas, querendo entender, e o Espírito Santo vai dar o entendimento. Outras simplesmente ouvem assim, tentam, mas não se esforçam, né? E é muito importante quando isso acontece. E eu me alegro quando ouço o testemunho aqui de irmãos, que pelo testemunho, pelo falar de cada irmão, dá para se notar, dá para perceber o que Deus está fazendo. A transformação, mudança, entendimento, não é? Porque o Espírito Santo, na verdade, não é? Ele quer encontrar mais irmãos para se enganjar na obra do Senhor, seja ela aonde for, como disse aqui a irmã Aparecida, seja ela no asilo, qualquer lugar. Né? Nós temos observado que, às vezes, as pessoas são alimentadas, são condicionadas a viver uma vida evangélica do jeito da religião e não do jeito da palavra. Eu também, quando eu entrei para o Evangelho, eu já estava me condicionando à religião. Visitas, cantar e aquela coisa toda, aquilo tudo era um encanto. Quando Deus, deu uma freada, parou tudo e disse, eu não chamei para isso, chamei para a minha palavra. Para mim foi um baque muito forte, porque eu gostava era de cantar, tocar, eu tinha minha equipe, o pessoal que tocava comigo, né? Nós éramos muito bem entrosados uns com os outros, era um entrosamento perfeito, como já está acontecendo aqui, graças a Deus, né? Aos pouquinhos. Mas, na verdade, o Senhor tinha um plano maior do que tocar instrumento ou cantar por aí. Era de levar a palavra, o que muitas igrejas não fazem, o que muitos membros de igrejas não fazem. Porque, irmãos, as pessoas querem se aparecer, como disse a irmã Aparecida aqui, dentro do tempo. Receber um cargo e mostrar para as pessoas que ela tem uma posição. E lá fora não vão levar a palavra. Como, graças a Deus, até hoje, nós não levamos todos os dias, porque eu estou com várias tarefas, né? Mas o Senhor tem nos dado condições de pregar a palavra às pessoas lá de fora. Eu, graças a Deus, não sou um pastor acomodado, né? Como eu já falei para os irmãos, Deus tem nos dado grande oportunidade para pregar para as pessoas. Não é? Temos evangelizado gente em todos os lugares, em posto de gasolina, em todos os lugares onde Deus nos dá oportunidade. Não é? Mercado. Não é? Nós não somos como muitos pastores que andam no meio da rua e nem sabem que são pastores. Chegam assim na peixaria, fica igual a múmia, não falam nada, não expressam nada, não tem vida nenhuma. Outros passam, estão tão preocupados com a burocracia que não transmitem aquela luz. É maravilhoso quando alguém olha e vê, puxa, você é um cristão, você é um cristão, estou vendo a luz que está em você. Não é? Isso é muito bom para nós. Vamos ficar de pé para despertar um pouquinho o sono? Hein? Eu já estou com a minha Bíblia aqui para ler com os irmãos, no livro de Efésios 4. Efésios 4, versículo 20 em diante. Efésios 4, 20 em diante. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está escrito a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, a maneira de vida passada, vos despojeis do velho homem. Que despojar é arrancar, tirar. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais,
antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis marcados, selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Poder sentar. Essa carta foi endereçada à igreja de Éfeso, aos Efésios. Note que essa carta não tem o nome da igreja, como nós também não temos aqui. Não havia naquela época isso que nós temos hoje. Assembleia, Batista, Metodista, Anglicana, não é? Congregacional, Igreja do Apocalipse, igreja... Ih, agora tem tantas milhares, tantos nomes. Ó, dá até vergonha. As mais antigas, não sei se dá vergonha, mas eu vou te contar, dá vergonha. Mas a carta foi endereçada, então, aos Efésios. Uma igreja que tinha nascido no meio dos Efésios, através dos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo. Então eles, como qualquer gentio, pessoa de outra nação, tem muito maus costumes. Paulo usa aqui então uma expressão que dá para entender. Ele manda arrancar, despojar o velho homem, despojai-vos do velho homem. Ele, falando para eles, quanto aquele trato passado, aquela vida passada, para eles arrancarem. Nós sabemos, irmãos, como nós falamos hoje, sozinho não podemos realizar tudo. Mas Paulo usa a expressão para que eles fizessem isso, eles arrancassem. Isso quer dizer que tem que ter um esforço que é nosso. E ele disse para arrancar, se despojar do velho homem. Mas esse velho homem. Então, existe o novo homem e o velho homem. Quando ele fala o velho homem, ele não está falando propriamente dito o corpo de carne, mas os sentimentos que habita, que a carne gosta, que nosso sentimento, coração carnal gosta. Existem muitas ações, palavras e muitos pensamentos da carne que se opõem contra o Espírito Santo e contra a palavra. Então, ele diz assim, despojar do velho homem é como, faz de conta que isso aqui é o velho homem, né? A minha roupa aqui. Então ele fazer isso, é tirar fora, arrancar fora. E se vestir do novo. Uma nova roupagem. O que Paulo está dizendo aqui é que eles tivessem uma vida em Jesus, diferente da vida que antigamente eles tinham. Mas eles tinham que abandonar, então, muitas coisas. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Tirar entre vós a gritaria, cólera, blasfêmia, ira. Não se ponha ira embaixo só. Isso são tudo obras, coisas do velho homem. Mas eles conseguiriam despojar-se dessas coisas se eles se vestissem do novo homem. Quando chove, o que você faz para enfrentar a chuva? Uma capa ou... Então, se nós temos um problema na nossa vida espiritual, coisas da carne vão se brotando, ainda não foram podadas, não foram tiradas, precisamos então nos revestir do novo homem. Até foi lido aqui, no mesmo livro. Tomai toda a armadura de Deus. Aí o Paulo, ele faz assim uma comparação de um gladiador, de um lutador, todo com a armadura, pés calçados, capacete, o escudo, a espada, mas está todo protegido para lutar. Mas essa luta,
não é propriamente dito somente diretamente ao diabo. Porque o diabo tem armas. Vocês podem citar algumas armas que o diabo usa para nos enfrentar? Hã? Sim. Vamos lá. É muito fácil, irmão. É muito fácil. As maiores armas nas mãos do inimigo é o que está na nossa vida. Ira, inveja, gritaria, cólera, disputa. A mentira. Não, irmão, tudo está no homem. O inimigo usa, as armas que ele usa é o que existe de mal no velho homem. Se alguém levantar uma fofoca quando você não falar nada, o diabo não te atingiu. Mas se você abriu a sua boca, ele usou o quê? A própria palavra sua ira. As lutas contra Satanás, que está nos lugares celestiais, como é que você vai lutar com o diabo? Você não pode segurar ele e bater na cabeça dele e fazer ele matar ele. Não pode. Pedro então tomou a palavra e tomou Jesus à parte e disse: Senhor, de maneira nenhuma que sucederá isto, Senhor. Tenha piedade de ti mesmo, Senhor. Para trás de mim, Satanás. Olha quem estava falando ali, quem colocou a mensagem no lábio de Pedro. Satanás sabia que Pedro tinha um sentimento de zelo por Jesus. Tanto é que depois arrancou a espada para matar o outro servo, o outro homem lá, para defender a Jesus. O diabo sabia disso. Então o que o diabo fez? Usou a arma que Pedro tinha. Zelo demasiado. Pessoa que tem zelo demasiado, ser santo demais, quer que os outros também sejam santos, o diabo usa isso para acabar, para arrasar. Irmão, é por isso que nós estudamos aqui. Eu sei que já passou da hora, mas não há uma necessidade de eu falar um pouquinho para vocês? Há uma grande necessidade. Qual é a fraqueza? Aonde está pendente? Cuidado. Até nós mesmos sendo santos, temos que ser temperados, como diz lá em Eclesiastes. Não seja demasiadamente justo. E não seja demasiadamente ímpio. Por que destruirias a ti mesmo? Como que eu sou destruído se eu for... A minha justiça... Presta bem atenção. Aqui tem 2 livros, um maior e um menor. A minha, para mim praticar, é até aqui. Se eu forçar, se eu vir para cá, antes do tempo, o diabo vai usar isso para eu ser destruído e outras pessoas através de mim. Por que no livro de Esther, quando o rei deu ali o banquete, ele deu uma ordem, que ninguém obrigasse o outro a beber, mas que cada um bebesse conforme a sua capacidade. Exatamente o que aconteceu na colheita do maná. Alguém murmurou e disse: tem gente comendo muito, apanhando muito. E o Senhor mandou dizer: não, ninguém colheu de mais e ninguém colheu de menos, mas cada um colheu segundo. De repente eu posso comer muitas coisas aqui que os irmãos não podem. Eu não vou passar para a igreja só porque eu sei. E se a capacidade de digerir isso Deus não deu aos irmãos, o que eu vou fazer? Eu vou estragar a sua fé. Às vezes, irmão, uma pessoa, um irmão ou uma irmã recebe uma capacidade, mas o outro não recebe a mesma. Então, o irmão não pode fazer com que aquela pessoa suba ao seu nível. Antes, com paciência, tem que deixar ambos crescerem de acordo com a graça. É igual essa criança aí, o netinho que está aí andando aí. Não podemos colocar um peso ou dar para ele tocar um instrumento, porque ele não sabe. Mas no tempo que ele crescer, ele poderá alcançar essas coisas. A nossa capacidade vem de Deus. Cada um vai se vestindo, vai se armando conforme o tempo, conforme o entendimento. Tem irmão que sabe disso aqui, mas não consegue se armar. Então a nossa luta é contra a carne. Quando Paulo fala que nós temos que lutar, nós não temos que lutar contra a carne e contra o espírito, está falando que nós não temos que lutar contra a outra pessoa, brigar com a pessoa. Mas contra o espírito que está causando as coisas.
O demônio inerva uma pessoa para me aborrecer. Se eu não vigio, ele vai utilizar a minha fraqueza. Ele vai usar a minha fraqueza, a arma carnal. Então, em parte, eu tenho que lutar primeiramente contra a minha carne, não contra a carne dos outros. Contra os sentimentos que muitas vezes me tiram da presença. Como foi dito aqui, a irmã falou, eu já passei por isso. Irmãos das igrejas, olhando para o outro, um dia está bom, um dia não está, um dia abraça, um dia... Aquela coisa estranha, e cada um por si, Deus por todo. Falta de família na igreja, falta de união, né? Que aqui eu batalho muito contra essas coisas para que haja sempre amor e união com os irmãos aqui. Ninguém aqui é perfeito. Não há ninguém perfeito aqui. Mas nós combatemos essas coisas para que os irmãos alcancem uma condição melhor. Agora veja bem o que Paulo falou aqui. Se os irmãos se revestirem desse novo homem, os irmãos resistem muitas coisas. Abram conosco no livro de Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 55 em diante. Eu citei essa semana, vou citar de novo para vocês. Capítulo 6, João 6, versículo 55, que diz assim: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come, presta bem atenção, quem come, isso aí é uma coisa individual, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então, sendo Jesus o pão da vida, quem comer dele, vai viver por ele. Vamos lá. Fala a boca o que está cheio o coração. Vamos fazer um raciocínio aqui, rapidamente. Fala a boca o que está cheio o coração. Geralmente as pessoas falam muito que o seu coração está cheio. Por quê? Porque o seu coração está alimentado daquelas palavras, daquele sentimento. E o coração, sendo o centro da vontade, comanda o cérebro e a boca a falar aquilo que está sentindo. Se você encher o seu coração de coisas boas, seus lábios vão falar coisas boas. Então, se você se nutre de Cristo, você tem a vida de Cristo dentro de você. Você está se vestindo do novo homem. Se no seu coração permanece invejas, porfias, emulações, competições, sua boca constantemente vai pronunciar essas coisas. Se no seu coração também permanece derrota, tua boca vai falar em derrota. Se no teu coração tem medo do amanhã, medo disso, dúvida disso, seus lábios vão falar disso, porque o teu coração vai te comandar. Ou seja, você está sendo nutrido do velho homem. Então temos que despojar, porque tirar essa cólera, maledicência, arrancar do coração. Quando você não consegue limpar o coração, usando as armas da justiça, clama ao Senhor. Às vezes é necessário jejuar. Há um ataque, tem irmãos que é muito atacado em determinado ponto na sua vida, porque o diabo sabe que manchando, enchendo o coração daquele servo, daquela serva, de alguma coisa podre, ele vai usar aquela coisa podre contra a pessoa e contra as outras. Teve uma coisa. Você ouve uma notícia de derrota. Infelizmente, ainda tem irmãos aí que são muito curiosos, adoram ouvir notícia ruim. Aquilo enche o coração e dali todo mundo ouve. Isso é um instrumento que o diabo utiliza para derrotar a pessoa e derrotar os outros. Porque quando você ouve coisas ruins e fica maquinando coisas ruins, a sua vida cai. Você fica derrotado. Você está se revestindo novamente do velho homem. Mas quando nós fazemos como criança, aqui ó, é só brincar, rir, olhar, olha para todo mundo, na nossa identidade, nada de pensar em coisa ruim, só coisa boa. Por isso que temos que ser como criança. Então, quando nós nos vestimos de Jesus, nos vestimos do novo homem. E esse novo homem é uma criança também. Quando nos vestimos, então, do novo homem, o nosso coração fica cheio de coisas boas. Nós enfrentamos com muito mais poder e força as coisas que o diabo nos tenta. Mas é um exercício que cada um tem que fazer. Paulo, quando diz aqui, né,
Quando ele diz aqui, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmãos, se encher de justiça e santidade. Tudo que for ruim, conversa ruim, pensamento ruim, reunião ruim, tudo que venha contaminar a sua comunhão com Deus, aparta-se. Não faça questão de certas coisas. Procure ter uma vida mais sossegada, mais santa, mais pura. Se amigo seu, amiga das irmãs, tem assuntos inconvenientes, você sabe o que está escrito. O que você tem que fazer? Sai fora, porque está escrito que as más conversações não cumprem os bons costumes. Então, se é um assunto só para denegrir, assunto estranho, assunto particular de casais, coisas estranhas, né? Fofoca, um monte de coisa, sai disso. Se você não dizer não, se você não tiver força suficiente de abandonar aquilo dali, você vai ser uma presa fácil nas mãos do inimigo através do seu melhor amigo ou da sua melhor amiga. Se você tiver em estima aquela pessoa que você gosta muito, mas sabe que ela está falando coisas inconvenientes, você será corrompido pelo Espírito que já derrubou o seu melhor amigo. A nossa luta não é contra a pessoa, mas se a pessoa não quer se consertar, não quer parar de falar coisas que é inconvenientes, você tem que se esforçar a sair fora daquilo ali. Porque se revestir do novo homem é você justamente viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não é? Se a pessoa está falando fofoca, está falando mentira, olha aqui que nós lemos aqui, deixai a mentira. E o mentiroso também. Não é? Ó, ontem minha filha aprendeu no colégio, antes de ontem, não sei quando ela aprendeu, uma historinha. Aí ela ia contar a historinha que ela achou muito engraçada para mim e para a Lu. Eu falei assim, ó, minha filha, essa historinha certamente é uma historinha mentirosa. Se você falar para nós, você vai fazer simplesmente uma propaganda. Você vai propagar. E pode ser que eu não, mas eu procuro evitar histórias mentirosas. Mas pode ser que você fale para outra sua colega, teu colega vai falar para outra, e cada um vai aprendendo essa história mentirosa, como conta história para as crianças, história mentirosa, Chapeuzinho Vermelho, não sei o que, do lobo, mal, isso tudo é mentira. Você não deve, pai e mãe não devem contar essas coisas para a criança, é mentira. Mentira pertence a quem? Isso não é despojar-se do velho homem, isso é manter o velho homem sadio dentro de nós. Então, pegar uma criancinha, vai lá fora, não, que o homem mal vai apanhar para fazer sabão. Olha, tem um bicho ali. Não existe bicho nenhum ali. Olha, vai no escuro, não. A criança já fica comendo, vai no escuro. Aí você olha no escuro assim, é preto, né? Aí o pai faz aquela encenação, a criança vai ser alimentada de quê? Mas o que a Bíblia manda dizer? Ensina a historinha mentirosa para os seus filhos. Não! Ensina teu filho. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer ter um filho abençoado mais tarde? Só ensina a verdade para ele. Nunca deixe ninguém, nem conte história. Quando alguém contar, Papai Noel, é mentira. Papai Noel é mentira. É uma mentira. Mentira. Eu quando criança fui enganado. Meu pai de madrugada botava um brinquedo lá não sei aonde, todo mundo achava que foi o tal do Papai Noel que chegou lá e colocou. Quer dizer, fomos criados durante muitos anos debaixo de uma capa mentirosa. Depois grande, eu fiquei revoltado com isso, tá vendo? Toda mentira, por que não falar a verdade? Tudo mentira. Então nós temos que despojar disso. Por isso que o diabo não gosta da gente aqui, porque nós estudamos a palavra. A pessoa vem para cá e vai ouvir a coisa correta. Outra coisa, não tem como combater contra isso não. Mas isso, nós vamos deixar uma tradição, problema da tradição. A Bíblia diz lá em Jeremias 10, não seguir os costumes das nações. Sai fora disso. A melhor maneira de nós contradizermos essas coisas é não viver o erro. E no mesmo instante que você não quer viver mais a coisa errada, você está vestindo de Jesus. E você se vestir de Jesus, o diabo não tem brecha para entrar. Mas se ele vê que você gosta de uma mentirinha, gosta de uma piadinha, se ele vê que você gosta de uma saídazinha para lugares inconvenientes, ele vai utilizar as tuas fraquezas para te apanhar. É exatamente o que ele faz, irmão. Uma vez, alguém fez assim uma comparação que o diabo é como um zumbi, um defunto que foi morto por Jesus na cruz, mas que as pessoas dão vida para ele quando dá lugar a ele.
Nós sabemos que muitos crentes são atacados em outros países porque o diabo entra nos homens e Deus permite para ser provado, outros para glorificar o nome do Senhor, como eu contei aí, né? Pessoas retalhadas por causa do nome do Senhor. Mas nós estamos falando sobre os ataques do inimigo, no momento em que, por exemplo, nosso país aqui, no momento de, vamos dizer assim, uma certa paz, que nós não temos essas guerras por enquanto, mas muitos servos do Senhor são derrotados pelos seus próprios sentimentos. Nós temos que realmente nos despojar das concupiscências. Por exemplo, ele fala aqui sobre as concupiscências, que quanto ao trato passado, versículo 22 em Efésios 4, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências. Estou enganando. Essa palavra, concupiscência, é justamente o que a carne gosta. São desejos exagerados, de prazeres, de riqueza, de um monte de coisa. E tudo é engano, porque, irmão, às vezes a pessoa bota alegria numa coisa que ela quer, ou sonha, e mais tarde ela vai ver que aquilo ali não era tudo que ela precisava. Mas antes de alcançá-la, ela pensa que é o tudo. Então, ele diz aqui que é concupiscência do engano. Porque é uma coisa enganosa. Nós ficamos satisfeitos vivendo em Jesus. Muito satisfeitos. Quando todos nós, irmãos, esquecemos das tristezas do dia a dia, porque eu não comi aquela carne hoje, eu tinha que comer ovo. Poxa, nem ovo comi, você mesmo, você está arrasado então, né? Puxa, coitado, vai morrer. Vou cavar a sepultura para você deitar, porque você está arrasado. Você não comeu a carne, não comeu o ovo hoje, então você está super arrasado. Olha, a consciência do homem, o homem é condicionado a pensar assim. Estou arrasado porque eu não consegui isso. Não sou nada porque eu hoje não consegui fazer tal coisa, não consegui comer isso. Nada disso, irmão. Eu me senti assim. E Deus me repreendeu. Eu chorava igual criança. Eu chorava. Eu já contei isso para vocês. Eu chorava porque uma pessoa tinha me desprezado. E eu esqueci completamente dos amigos, dos irmãos, dos fregueses, das pessoas no centro do Rio, as pessoas que me conheciam me chamavam de artista, outros me chamavam de outros nomes porque eu pregava, de profeta, e ali eu estava me chorando. Aí o Senhor falou bem assim, por que você está chorando? Porque uma pessoa te desprezou? Quantas que te amam, tanto na igreja quanto no trabalho? Aquilo me deu um baque assim, que aquilo parou, como se alguém tivesse fechado as torneiras dos meus olhos. Eu parei de chorar, porque é verdade, mas por que eu estou assim? Chama-se complexo interior. O diabo trabalha em cima disso. Você começa a se martirizar, você começa a se achar que você é um coitadinho. Coitado de mim, estou com pena de mim, ai de mim. E o diabo te arrasta. Que a pessoa se coloca nessa consciência aí, é um sentimento do velho homem que o inimigo se utiliza para derrubar os seres humanos. Por que muitas pessoas se suicidam? Tem alguns casos que as pessoas entram numa dívida tão grande que a mente dele começa a ser trabalhada por Satanás e ele não vê saída, não conhece a Jesus, não vê saída. Então apela para o fim da sua vida aqui. Porque vem a vergonha na mente, no coração, vários pensamentos, então vou buscar me isolar. Como aquele hino que a gente canta, não é? Sobre as drogas, que escondem pelas drogas, né, os seus complexos problemas. E assim muitas pessoas são levadas pelos demônios. Os demônios trabalham no sentimento das pessoas, nas vontades. Por isso que Paulo foi despojar desse velho homem e dos vestidos de Cristo. Porque quando você está vestido de Jesus, esses pensamentos ruins são repreendidos. Você tem autoridade para repreender, porque Jesus está dentro de você. Você consegue valorizar algo que você não valorizava, a tua alma. Porque as pessoas hoje, irmão, valorizam muito o seu corpo. O corpo que vai para a terra. Morre hoje, daqui a algumas horas já está inchando, já estão os vermes que existem dentro de nós, já começa a comer. Tem gente que já está sendo comido vivo. Qualquer doença que inflama, já está verme comendo. Se morrer, dali vai tomando conta de tudo. Então as pessoas são muito voltadas para o cuidado da carne. Paulo diz que a gente não tem cuidado com essa carne, aquela preocupação com a carne, porque ela vai
para a sepultura. Vocês já viram pessoas que estavam com vida e no leito da morte ali, né, no caixão, pálida, isso aqui esquisito, uma coisa estranha, tudo duro. Quantas vezes eu olhei assim e disse assim, eu não está mais aqui. Só está o corpo que pertenceu à pessoa. Esse corpo foi o problema da vida da pessoa. Agora vai ser enterrado. Por causa desse corpo, essa pessoa desprezou as outras. Não valorizou a si mesmo, que agora está em outro lugar, está em outro nível, que ninguém tira de lá. Por causa desse corpo, está esticado duro aqui, que já está inchando, a pessoa desprezou os outros. E foi por causa do sentimento que havia nesse corpo da carne que o diabo levou essa pessoa, a alma da pessoa. A pessoa, porque a alma é a pessoa. A alma é a pessoa. Quando Deus fez Adão, não era um corpo sem vida? É chamada, a pessoa é chamada de alma. Então Deus assoprou, entrou alguém ali dentro. Adão não se mexia, não tinha vida nenhuma. Foi feito alma vivente. Mas depois que o corpo de Adão morreu, ele saiu de novo. Então, amados, precisamos vestir Jesus para que esses sentimentos carnais, que muitos de vocês têm fraqueza, sejam vencidos com a graça e com a fé. Na obediência em Cristo Jesus. Posteriormente, quem sabe, vamos falar melhor, vamos falar mais, com mais assim, né? Olha só. Mais de meia hora que eu estou falando. Eu só parei por causa da hora, porque realmente, irmãos, é muita coisa para falar sobre isso. E quanto mais vai falando, mais eu vai dando, né? E a mente dos irmãos vão captando melhor também. Agora os irmãos devem realmente saber, prestar atenção nisso, né? Essa mudança. Quando a gente está no meio de pessoas intrigueiras, fofoqueiras, encrenqueiras, se você não vigiar, a sua carne vai ser levada a dar vazão ao diabo, a dar lugar a ele. Como é que dá lugar? Como é que o diabo encontra esse lugar? Quando a gente cede aos sentimentos que estão sendo provocados. Aí utiliza o seu próprio sentimento, utiliza essas fraquezas da carne para te atacar, para te derrubar, para te envergonhar e para você atacar outra pessoa. Quando a pessoa se levanta, você não tem que lutar contra a pessoa, contra a carne. Olha, entrega na mão do Senhor. É difícil, é muito difícil. Muitas vezes nós somos pegos, surpresos, mas muitas vezes o Senhor nos agrada, como a irmã Miranda teve essa oportunidade, como eu já contei com os irmãos no quartel também eu tive, e peço a Deus que nesse momento o Senhor nos faça lembrar e ajudar, porque é uma coisa que pode acontecer do irmão ir vigiando e aguentar, e ficar na sua, ou em oração, e pode na hora você não for pego surpresa, pode acontecer com qualquer um de nós, e você falar, mas você pode também diminuir, porque não quer, o diabo nem vencido. Não quer dizer que você deu lá no lugar da casa, você já está derrotado, não, você pode retroceder. Porque lá em Provérbios diz que o tolo expande toda a sua ira, mas o sábio ele reprimindo e diminuindo e apertando e guardando a ira. Você vê o que o mundo ensina? Não, você tem que extravasar, fala mesmo, extravasando, isso é coisa do diabo. Isso é o ensinamento do inferno. Não, ficar guardando pode até mal. Ó, o que o diabo fala. Extravasar, bota pra fora. Aí o pessoal abriu o portão, né? E o diabo ri, ele fica rindo, tá vendo? Como é que a minha doutrina é aceita rapidamente? Extravasa, senão você vai ficar só mal, pode ser dentro de você. Tem que botar pra fora, fica guardando dentro de você. Aí ele fala isso, ele é um professor para dar o diabo, né? Aí o pessoal, é mesmo, né, rapaz? Você vai ficar guardando, tem que falar mesmo. Aí o diabo ri. Olha lá, viu como é que eles são fáceis de derrubar? Uma palavra de oração com um dos irmãos ou uma das irmãs.